Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa, um podcast A Ressala, aqui diretamente de São Paulo, para todos vocês que nos acompanhem no Brasil e fora do Brasil. Hoje estamos com um convidado muito especial, nosso querido amigo Leonardo Sobreira. Exato, muito obrigado, Léo Sobreira, certo? Léo Sobreira, Ele como é preferir. jornalista, editor do Brasil 247, uma pessoa que acompanha os nossos trabalhos e a gente também acompanha as atividades dele dentro do 247. Seja muito bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Nasser, um prazer muito grande poder participar do A Ressala Podcast. Primeira oportunidade aqui, acho que a gente tem bastante assunto para conversar, tendo em vista tudo que está acontecendo na região, o fato de que eu fiz uma viagem recente para lá, enfim, aprendi muita coisa, abriu muitos meus olhos. Perfeito, seja muito bem-vindo e a gente já vai começando a falar sobre essa viagem que você fez para o Irã. Vamos lá. Como é que foi essa viagem? O que que mudou? A gente sabe que o Irã realmente é um país que ele tem muitos enigmas aqui. O brasileiro não conhece, tem uma visão muito distorcida. Se as pessoas andam de carro, se anda de camelo, se tem prédio, sabe? São coisas tão absurdas, né? O que que você o que que você imaginava do Irã antes e o que que você viu? Sendo jornalista, consumindo a mídia diariamente, o nosso esforço diário como mídia independente, inclusive, é para sempre furar a bolha e tentar descobrir de fato o que está acontecendo. E não existe forma melhor de você ver a situação real de um país, eu acredito, do que estando lá e vendo com os seus próprios olhos. Isso faz uma diferença brutal quando no seu dia a dia você é bombardeado literalmente com propaganda anti-iraniana, e anti, enfim, grupos que estão, eu diria, na linha de frente dessa luta pela multipolaridade, esses grupos que são silenciados ou que são taxados como isso ou aquilo, ou o próprio país Irã, né, que é alvo de muita propaganda negativa na esfera midiática, não só na esfera midiática, olha só. Eu lembro que na época da faculdade colocavam como um fato a existência do que eles chamavam de estados pária, né? A gente estudou esse conceito, eu que estudei no exterior, numa faculdade em Londres, e eles ensinavam o seguinte: existe essa lista aqui, pessoal, de estados pária. Então, o Irã, eles falavam assim: o Irã é um estado terrorista. A Coreia do Norte, não sei, a China, eram umas coisas assim, que eles enfiavam isso na nossa goela, e na época eu começava a me questionar, tipo, será que é isso mesmo? Sim. Né? Será que por trás da Revolução Islâmica e por trás do que eu diria, o próprio islamismo como ideologia política, como um pilar da resistência ao imperialismo representado pelo Estado sionista de Israel, enfim, eu comecei a refletir muito sobre esse processo da Revolução Islâmica, como o Irã ele se coloca como um polo irradiador, né, da civilização islâmica, digamos, e ao mesmo tempo sendo bombardeado com uma propaganda muito negativa, mas com um interesse muito forte de conhecer, de Uhum. fato, entender esse sistema político, essa sociedade, que é uma sociedade muito, assim, são vários Sim, adjetivos que a gente pode usar. sim, O pouco que eu tive, o pouco tempo que eu tive em Teherã, na última semana, sim. eu pude observar, né? Foi uma única viagem que você fez, né? Minha primeira Essa e foi a única primeira viagem viagem, sim. que eu fiz Agora até agora, assim. foi uma semana antes do começo dos ataques, né? Mais ou menos. Exato. A gente saiu no que era domingo de manhã, se eu não Sim. me engano, bem cedo, e os ataques no horário local de lá,
Os ataques de Israel foram lançados na Sim, sexta-feira, se eu não me engano, de quinta sexta-feira para de madrugada, sexta-feira. sim. Exato. Foi exatamente isso, então a gente escapou com poucos dias Cinco, aí. 6 dias. É, Sim. por pouco. Se você tivesse lá, ia cobrir bem. Ia cobrir bem e, enfim, eu estava em contato, inclusive, com um pessoal da Rússia, Sim, de uma fundação diplomática também de lá. Tinha um pessoal deles lá, por coincidência, não no mesmo programa que nós fizemos. É uma fundação russa bem interessante, essa de diplomacia pública, inclusive. E eles contando, o representante deles me contando que, na verdade, eles tiveram, e isso foi o caso para muitas pessoas, né, que ficaram no local e o espaço aéreo fechado, eles tiveram que fugir por via terrestre, né, sim, sim, até o Azerbaijão. sim. Então, teria acontecido algo parecido comigo, Se você por tivesse exemplo, ficado lá. se eu tivesse ficado lá e escapado desses Sim, ataques, sim, sim. que são uma tristeza. Mas ao que eu me referi antes foi esse interesse muito grande, né, em De conhecer ali conhecer de fato, a né? realidade do Irã, né? Do iraniano. Por que será que é taxado dessa forma? Eu acredito que tudo que é publicado na mídia ocidental, esses principais veículos da mídia ocidental, as grandes agências, os grandes jornais dos Estados Unidos, do Reino Unido, tudo isso tem que ser visto com um grão de sal, né? Eu não imagino que o Irã, não imaginava que o Irã seria um Estado terrorista. Certamente tem algo por trás disso. Era isso que me Dessa motivava. propaganda, né? Que tanto o Exato, Ocidente insiste. Na exato. verdade, é assim, aquela fala do Bush, né? Em 2001, eu acho, né? Quando foi os atentados, né? De 11 de setembro de 2001, de que ou tá com a gente ou é contra nós. É meio que é dessa maneira que o Ocidente vê os países que não estão aliados à política e o sistema deles. Ou você adere ao nosso sistema, ou você é o nosso amigo, ou você é contra nós, se você não adere. E aí vem a questão principal, né, que é Israel. Israel parece que é um divisor de águas para o Ocidente. Quem for amigo, quem reconhecer, quem estiver próximo, então a gente também ajuda, a gente é aliado. Quem não tiver, então ele vai ter que suportar as pancadas que a gente vai dar. Nós podemos manipular a mídia, manipular a visão do público, né, Léo? Exato, exato. Você observa que a própria mídia, a gente pode falar também de outros setores da sociedade, a academia, por exemplo, de certa forma ocorre uma captura por interesses sionistas. Sim, Existe um lobby muito pesado, e pesado, eu digo pesado, né? A gente escuta histórias que, enfim, para não expor as pessoas é melhor a gente nem comentar, mas são ameaças de morte, sim, são sim, coisas que a gente não imagina o que acontece com aquelas pessoas justamente que decidem levantar a voz, o mínimo que seja, né? A gente pode ser um jornalista independente, pode ser um acadêmico, mas passa a sofrer uma perseguição muito grande, um nível de cancelamento muito grande, sim. tudo isso amparado por digamos, aparato discursivo, ideológico, de justificação à existência do Estado de Israel, e tudo isso, claro, envolve a própria ideia de o povo de Deus, Sim, povo o escolhido, povo povo de escolhido, Deus, como sim, se sim. essa noção ela fosse de alguma forma factual, em primeiro lugar, se a gente for analisar as coisas dessa perspectiva, mas também até de um ponto de vista religioso, eu que não sou uma pessoa religiosa, mas eu imagino que, bom, se você tem uma fé e você tem um outro povo que fala que é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, isso gera um conflito, né? Mas isso, essa ideologia, o que eu quero dizer, ela
é o que justifica o Estado de Israel como um Estado judeu, né? O Estado de Israel é um Estado sionista, é um Estado judeu, é um Estado étnico-religioso, e ele adota medidas coloniais para reprimir os povos que estão lá dentro, principalmente os palestinos. A gente vê o genocídio agora na faixa de Gaza. E também, aí que eu gostaria de entrar também nesse ponto, Israel, eu refleti bastante sobre isso ao longo dessa minha viagem, cumpre um papel, isso é dito por diversos analistas, políticos, inclusive, Sim. o papel de ser basicamente uma base militar dos Estados Unidos, do imperialismo na região. Sem dúvida. Só que aí entra a questão agora, que é o seguinte, para quê, né? É para destruir o projeto da civilização islâmica. Sim. O que eu quero dizer com isso? A Revolução Islâmica no Irã, eu estava tendo essa discussão ontem, né? E pode parecer uma declaração um pouco fora da casinha, mas de certa forma a Revolução Islâmica do Irã inaugurou de fato o que a gente conhece como multipolaridade global. Sim. A gente teve movimentos anteriores, sim, à Revolução Islâmica, como o movimento de Bandung. Pode ter alguma coisa concreta que tenha alcançado, mas não a ponto de fundar um país que, enfim, desenvolve um sistema político com base em toda a jurisprudência islâmica, que é algo que eu não tenho conhecimento. Eu gostaria muito de aprofundar o meu conhecimento sobre essas questões, inclusive do funcionamento político do Irã. Mas, enfim, fundou todo esse sistema com base em uma visão de que esse seria o grande espaço da civilização islâmica. Modelo, né, islâmico. Exato. E que Israel estaria lá justamente para minar Sim. esse projeto. Sim. Isso é uma parte fundamental, só para ir concluindo. Sim. Eu que me interesso, que me formei em pensamento político comparado, essa é a minha formação magistral, me interessa muito o pensamento político dessas figuras mesmo. Todas essas figuras revolucionárias têm um pensamento político. O do Ali Khomeini, fundador da República Islâmica, Ayatollah Ali Khomeini, Imam Khomeini, dizia justamente isso, né? Então, quando a gente vê a verdadeira promessa, nome dessa operação de retaliação do Irã, aí que a gente começa a entender o sentido, talvez, dessa verdadeira promessa. A gente está vendo, diante dos nossos olhos, talvez, os dias finais do Estado de Israel por conta da ideologia da Revolução Islâmica. Sim, o Irã, na verdade, logo no começo da sua fundação, eles levantaram um lema que era Na Sharqi, Na Gharbi, Jomhuriya Islami. Não é Oriente e não é Ocidente. Na verdade, o lema era de um novo modelo de governância para a República Islâmica. Não Oriente, não Ocidente, República Islâmica. O Oriente geralmente era dominado pelo as monarquias, as famílias, né? E na época a União Soviética. Na época a União Soviética, tal. O Ocidente, o capitalismo, enfim, esse modelo que prevalecia. Agora, o Irã fundou um novo sistema que era a República Islâmica, onde o povo exerceria a democracia, o direito de escolher seus governantes dentro de um limite de um Estado islâmico, o qual o líder que supervisiona, o líder supremo deste Estado seria uma liderança religiosa formada, capacitada, né, de orientar a nação para o melhor rumo, né? Então, aí eu concordo com você plenamente, né, que o Irã realmente inaugurou este modelo, porque até então não havia outros modelos de governos no mundo. E ao longo desses anos o Irã mostrou que realmente havia condições de sustentar um modelo como este, né? Me fala o que você viu Sim. no Irã, como é que você viu o país? É um país avançado? Sim. É um país que... Me fala um pouco Sim. do que você viu lá. Bom, a gente, como
vinha falando, é bombardeado de propaganda negativa. Sim. E a gente tem que ter noção também de como isso afeta, né, a sociedade como um todo e como é importante você ir a esses locais para justamente quebrar essas visões que são transmitidas através da mídia hegemônica. Então, chegando em Teherã, você se depara com uma cidade que, bom, apesar dos brasileiros terem muito desconhecimento, pessoal, não é uma cidade desértica, é uma cidade mega arborizada, uma cidade, quando a gente chegou, estava fazendo um calor danado, mas quando você vai para a avenida, que eu me esqueço o nome agora, principal de Teherã, que é aquela A avenida toda arborizada, Vale Asr. uma avenida linda, É a maior avenida do Oriente Médio. Ela exata, tem uns 20 ou 30 quilômetros, aquela avenida lá. linda a avenida, você tá abaixo da copa das árvores, a Você temperatura fica. desce É, e é um exatamente. cenário maravilhoso. Sim. Tem uma questão que pega muito para os brasileiros, que é um preconceito muito grande contra as mulheres iranianas. Eu acho que, assim, se for para definir o que acontece, é um preconceito contra as mulheres iranianas. Porque, primeiro, a mídia vai lá e divulga uma visão totalmente distorcida do que é a realidade das mulheres iranianas, e óbvio que eu falo isso, claro, do meu lugar, sendo um homem, não reconhecendo de fato, mas como um observador do pouco que eu pude observar, pelo menos, assim, questão visual, questão do véu, isso é importante, eu acho que o público brasileiro tem uma preocupação muito grande em relação a isso, ao uso tanto do véu quanto da burca, ela é muito menos rígida do que as pessoas imaginam, né? Isso eu falo a nível de observação na capital, tendo noção de que eu não visitei todos os locais do país, mas tendo o olhar atento em relação a essa questão, o que eu pude perceber é que você tem uma quantidade significativa, uma parcela significativa, e aí eu não sei quantificar, mas seria o quê? 30%, vamos dizer, das mulheres que, na verdade, não usam o véu. E isso amparado, na verdade, por uma decisão do governo Sim, iraniano, sim. né? De certa forma, uma despenalização do não uso do véu, ao que me parece, ou da burca, foi o que ocorreu. Embora você ainda tenha isso acontecendo. Isso é uma coisa que pega muito para os brasileiros, que é Uhum. muito alvo de propaganda, É, o e Ocidente como um todo, na como verdade. um Ele todo, coloca o véu como se fosse a gota d'água, sabe? É o limite que vai violar os direitos das mulheres. Ou seja, mandou ela colocar véu, ela está sendo reprimida, ela está sendo injustiçada, ela está perdendo espaço, sabe? Tudo aquilo que a gente imagina, né? uhum. No entanto, não é isso, né? Você percebeu. Pois é, você vê que tem uma liberdade muito grande para as mulheres simplesmente não usarem o véu. Muitas escolhem por usar isso, observando mesmo, um véu pela metade. Sim. Então você Ou tem. simplesmente coloca assim, jogada em cima do ombro, né? Exato, exato. Sim, Você tem sim, muitas mulheres que fazem isso. Então isso foi um aspecto que me impressionou muito, sim. que eu quero transmitir para o público brasileiro, que essa questão pega muito para todos os setores políticos no Brasil, ela é basicamente propaganda falsa, Sim. né? Então a gente tem isso para enfrentar, tem, enfim, várias questões que a gente foi aprendendo ao longo da viagem, ao longo dos seminários que a gente compareceu também, eu e o grupo de jornalistas envolvido também, um grupo de outros 3 jornalistas da mídia independente, foram clareando o nosso entendimento sobre a questão iraniana, né? Que essa propaganda ela é sutil também, né? Essa propaganda negativa do Irã ela é sutil. A ideia, eu vinha refletindo sobre isso ontem. Se a gente for analisar agora o que está acontecendo na política, quando eu estava lá, estava em discussão o acordo nuclear. O acordo nuclear absolutamente inaceitável para o Irã. Porque o acordo nuclear, a imposição dos Estados Unidos nessas negociações, entre aspas, bem entre aspas, era de que o Irã não poderia enriquecer urânio algum. E que teria que comprar o Sim. meu, Estados Unidos da América, urânio. Ou seja, é uma
imposição inaceitável, inescrupulosa, que vai ser rejeitada. É uma coisa que você coloca na mesa para gerar uma antipatia, não é? E ao mesmo tempo, o que vinha acontecendo? Israel propagando um discurso de que, na verdade, qualquer acordo não valeria. De que a República Islâmica do Irã não pode ser confiável, embora seja submetida a todos os processos de inspeção internacional e tudo mais. Então você tinha todo esse burburinho rolando, não é? O Irã, por sua vez, negando que estivesse produzindo armas nucleares. Só que isso me parece... e os Estados Unidos, isso é um fato importante, falando o seguinte, através de declarações em off, no New York Times, de que o Trump teria supostamente vetado um ataque de Israel ao Irã. Agora, quando a gente coloca todo esse quebra-cabeça num lugar só, me parece que tudo isso foi um jogo de cena. Sim. Não é? Porque a gente tinha... É um teatro. Me parece um total teatro aí voltado para esse objetivo final. Que é atacar. Que é atacar e destruir a República Islâmica. Esse jogo de cena do Trump, antes dos ataques, essa coisa de falar, de defender o acordo nuclear, isso nunca foi, Sim. de fato, o objetivo. Né? O objetivo, e isso é claro, era enganar as massas para, assim, de certa forma, dar a entender que os Estados Unidos estariam deu defendendo, chance, né? deu Está dando uma para a paz, e que o Irã estaria rejeitando o acordo agora, e isso dando gás, de certa forma, embasando até os ataques de Israel. Olha só, o que os Estados Unidos estavam falando, de que o Irã não aceita um acordo nuclear, o que a mídia estava falando, à época, mas era uma demanda inaceitável, é o que justifica, basicamente, no âmbito discursivo, né? O ataque de Israel. E as pessoas não entendem que essa demanda é absolutamente inaceitável, né? Às vezes eu vou ter as discussões com as pessoas e eu falo assim, pessoal, o Brasil enriquece urânio, a Argentina enriquece urânio, o Japão, a Alemanha, se eu não me engano, a Holanda, países que não detêm armas nucleares, enriquecem urânio. Não só para energia limpa, inclusive, mas para indústrias que no Irã são ainda mais estratégicas, como, por exemplo, a indústria de dessalinização. Então a gente tem que ter uma noção de que esses elementos são escassos, eles têm que ser reaproveitados, tudo isso é um processo científico, tudo isso gera um enriquecimento maior das coisas. Só que o Irã se submete aos processos. Israel não se submete aos processos. Inclusive, Israel não está no acordo de não proliferação de armas nucleares. Irã está. Exato. Então, a gente percebe, realmente, eu concordo, tudo que você falou, aquela parte lá de que é tudo um teatro. Sim. Né? Você faz esse papel, eu tento negociar, depois você entra, depois você faz esse discurso, depois... você entrar com uma demanda absurda... Exatamente, para você criar um campo discursivo em que, beleza, eu estou rejeitando o seu acordo. Sim. E por isso eu estou rejeitando o acordo nuclear, eu sou alvo de ataques justificados agora. Essa é a ideia. Eu lembro que uma vez eu assisti uma entrevista do ex-ministro das Relações Exteriores do Irã. Aí ele estava falando da experiência, né, do acordo nuclear que eles tiveram em 2014, eu acho, foi em 2014, 2013, eu não lembro exatamente o ano, mas ele falou as dificuldades de como é a negociação com os Estados Unidos. Um dos exemplos que ele deu, ele falou o seguinte: os americanos pensam da seguinte maneira: tudo que é meu, é meu. Tudo que é seu, é negociável. Eles pensam dessa maneira. As coisas que são deles, eles não compartilham com ninguém. Mas aquilo que é do direito de outros povos, de outras nações, seja petróleo, seja riqueza, seja minério, seja tudo, isso é negociável. Então eles entram para qualquer negociação querendo tirar a maior vantagem possível. E o Irã mostrou ao longo desses 40 ou 50 anos depois da Revolução que
quebrou, né, essa tradição desse imperialismo pelo mundo. Não sei se você concorda. Eles quebraram. Sim, Parece que os Estados Unidos não estavam acostumados com um país e uma nação que tivesse essa postura, certo? sim. A gente vê que, de fato, a imposição de sanções ela causa impactos para qualquer economia. A gente não pode subestimar, inclusive, os impactos disso, eu acredito, a longo prazo, Sim, né? É óbvio que países, certos países têm uma capacidade maior de resistir às sanções. A gente vê a situação de Cuba, por exemplo, sim, dramática, sim. que é uma ilha sem recursos naturais. Agora, quando se trata de aplicar sanções à Rússia, ok, elas podem ser aplicadas. Porém, a Rússia é um país que, além de deter uma larga fronteira com a China, detém recursos naturais amplos, tudo que precisa, na verdade, para sobreviver, Consegue, né, além de sobreviver. manter parcerias internacionais Sim, ainda sim, sim, muito importantes, sim, né, para a sustentação econômica do país, sim. reconhecendo os impactos. E o Irã deu um exemplo. O Irã, ele vem dando esse exemplo. O Irã foi abalado, né, Sim, pela guerra do Irã e do Iraque. Eu imagino que os efeitos disso tenham durado um tempo até se passar. E ele vem num esforço constante de chegar a uma autonomia tecnológica que já foi alcançada em vários aspectos, não é? Então, na questão balística dos mísseis iranianos, dos drones militares iranianos, de uma indústria nacional que consegue suprir necessidades como, por exemplo, a questão da modernidade que você perguntou da capital. Você vai num shopping center de Teherã, tem o Iran Mall, que é um grande shopping center luxuoso, seria o equivalente ao Shopping Guatemi aqui em São Paulo, provavelmente. Você vê lá marcas de altíssima qualidade e iranianas, sim. não é? É um país que voltou seus esforços para o fortalecimento de uma indústria nacional que consegue suprir tudo que necessita. É óbvio que, inevitavelmente, eu acho que no mundo de hoje a gente não consegue pensar em países que estão completamente isolados, com uma economia totalmente autárquica. Não é disso que se trata, eu acho que não é isso que o Irã quer. Isso, as próprias negociações nucleares demonstram, né, um certo desejo de alívio dessas sanções, a própria existência dessas negociações, né, se trata disso. Mas é muito importante para os outros países, principalmente os países da América Latina, aprenderem essa lição previamente, você me entende? Porque o Irã, a Rússia, esses países que são alvo de sanções, Cuba, China, todos esses países passaram por processos, assim, digamos, no geral, turbulentos, né? No caso da Rússia é uma guerra, no caso de Cuba é uma acusação falsa de terrorismo, no caso da China, sanções por auxiliar não sei quem, no caso do Irã, sanções por, enfim, Terrorismo, por um país que é o eixo do mal, exato, faz parte do eixo do mal. Na verdade, a gente percebe que tudo é uma justificativa, né? É tudo exato, um pretexto. Do mesmo jeito que aquela declaração do ex-ministro americano, né, o chanceler Colin Powell, sobre aquele relatório, né, de que o Iraque teria armas de destruição em massa e que nunca foram comprovados, sim, nunca sim, apareceram. Mas ninguém não está nem aí, né, Léo? sim, Quem é que vai cobrar? Se as entidades internacionais, os órgãos internacionais, a ONU, o Conselho de Segurança, não cobra, não impõe sanções sobre países que mentiram, pessoas que falsificaram, né, essas realidades e que tiraram vantagens, obviamente, depois disso. Então, esse mundo tá acabado, né? O mundo do mais forte contra o mais fraco, né? totalmente, totalmente. O que eu tenho a percepção é de que, na verdade, você tem esse lado ao qual você se referiu, que é o lado que fabrica
as mentiras, que propõem a destruição, a dominação, a submissão dos povos, e um outro lado que não aceita mais isso, né? Esse outro lado representado, digamos, de forma geral, ampla, talvez pelo BRICS, mas a gente tem países que lideram esse processo. A Rússia começou esse processo em 2022. Por mais brutal que isso seja, né? Começou esse processo de, pelo menos, demonstrar no âmbito simbólico, político, discursivo, talvez, de que o Ocidente não dita mais as normas. De que se os nossos interesses de segurança estão ameaçados, nós temos a justificativa de tomar uma decisão de, enfim, invadir a Ucrânia, no caso. No caso da China, esse sendo também, né, um polo que resiste, um país que resiste às pressões internacionais, pressões internas, enfim, para sustentar a civilização chinesa, que é um projeto real. Uhum. Eles vão batizando isso de várias formas, conforme a teoria vai se desenvolvendo. Hoje em dia é a civilização ecológica. É interessante. No caso do Irã também, né, um país que propõe uma visão diferente de como você organizar o sistema, ao mesmo tempo serve como uma barreira ao imperialismo, que tem uma história riquíssima, né, que consegue, em grande parte, desenvolver a sua economia alto nível, né? Setores de alta tecnologia, e tudo isso exige um planejamento muito grande. Sim. Isso impressiona Imagina, muito, da o Irã, educação à o Irã é universidade. um dos países mais avançados. Eu estava lendo um relatório recentemente. É líder em várias questões no campo da medicina, né? É um dos líderes na questão de robótica, Sim, né? nanotecnologia, Nanotecnologia, matemática, esses matemática, concursos física. internacionais. Imagina um país que está sob sanções há 40, mais de 4 décadas, né? 40 anos no mínimo, e ter lançado aí no mínimo todo ano 2, 3, 4 satélites, Sim. né? Então não é o Irã dá exemplo que é possível, Sim. que existe condições, caso os povos determinem e desejem e tenham essa força de vontade de seguir esse caminho independente e não depender do Ocidente, não depender de outros países, de um sistema, de uma política, eles conseguem. O caminho é um pouco longo, é um pouco difícil, no entanto, é possível sim. Sim. Uma parte muito interessante, talvez o ápice dessa viagem que eu fiz, foi o discurso proferido pelo Ayatollah Ali Khamenei no aniversário de 36 anos do falecimento do Ali Khomeini. Imam Khomeini. Numa mesquita maravilhosa, pouco afastada de Teherã. Ele aludia justamente a essa questão a que você se referia. É o seguinte: essa questão da dependência tecnológica no Ocidente, de forma geral, ela causa para a América Latina, se a gente for refletir sobre esse discurso dele, que eu vou falar daqui a pouco, muitos problemas essa dependência nos causa. O Ayatollah Ali Khamenei, ele descreveu, nesse discurso dele, a Revolução Islâmica como o dia que culminou a Revolução Islâmica foi o dia da independência do Irã, né? E eu achei esse um dos momentos mais impactantes, que mais me capturou desse discurso, porque ele falava justamente isso. Ele falava que no passado, o Irã, antes da Revolução, dependia de todo tipo de tecnologia ocidental para tudo, né? E a gente vê esse problema muito presente na América Latina, por exemplo. O problema da Venezuela depender de empresas de petróleo dos Estados Unidos para manter as suas refinarias, né? Tudo isso na América Latina, o Brasil também é atravessado
de problemas dessa natureza, não é? De problemas de dependência dos Estados Unidos, inclusive a nível institucional, e não só, aqui eu me refiro militar, mas nível judicial, tudo isso é muito complexo, a forma Sim, como isso se dá sim. no país. E a gente, claro, tem um exemplo histórico da Lava Jato aqui no Brasil, e também em toda a região, na verdade. O que eu quero dizer é que o Irã, se a gente for ter essa tese mesmo, o Irã como fundador da multipolaridade, a gente tem que aprender pelo menos alguma coisa com esse país, que é a importância de você ter uma indústria nacional, porque acontece o seguinte, né? Se você não ter isso, se você não tiver uma indústria nacional de fato que consiga suprir todas as suas capacidades básicas, você vai ser alvo de pressões. Sim. Você vai ser alvo de pressões. Você tem que proteger o seu sistema político. Eu acho que o mundo, a América Latina, de forma geral, tendo uma cultura muito distinta de todos esses países, ela tem que encontrar o seu rumo, né? E a gente debate muito sobre isso, né? No site, no canal, essas questões da integração, fortalecer essa integração regional. Mas, enfim, no fundo, é o que você dizia. Se trata de você ter uma certa unidade política, né? Você ter um sistema que consegue preservar uma ordem que garanta um planejamento. É basicamente isso, né? O problema que a gente tem aqui são, e em grande parte dos países da América Latina, eleições a 4 anos, que aqui no Brasil o que acontece? Beleza, a cada 4 anos a própria existência da nossa estatal de petróleo ela entra em debate, né? Porque tem um pessoal que quer privatizar tudo, na verdade, né? Enfim, são coisas que a gente não pode deixar na mão. Eu não quero dizer deixar na mão do eleitorado, não é não deixar na mão do povo. Você está deixando na mão do povo, só que você precisa de planos sólidos, Um integrados, projeto um nacional projeto que político, nacional, possa regional. fortalecer a identidade da nossa nação através dessas forças, né? Porque é um capital. As empresas estatais são propriedades da nação brasileira ou de qualquer outra nação. Então, isso que você falou realmente é uma coisa que deixa a gente preocupado, né? Não apenas nós, como brasileiros, mas sim qualquer cidadão de qualquer país quando vê que sua riqueza, seu capital, está entrando em discussão para ser privatizado, para ser vendido. Ele é privatizado, Sim, claro, para o bem dos acionistas privados, mas se a gente for pensar, olha só o que acontece. É a BlackRock que vai lá e compra um pedação da Petrobras para privatizar a Petrobras. Para que serve esse fundo da BlackRock? Ele serve para ficar pagando a aposentadoria dos canadenses. Ou seja, o lucro do nosso petróleo, assim, isso num cenário hipotético, mas isso acontece em vários países. Ele está indo para pagar a aposentadoria dos países do norte global. Esse é o imperialismo atual, como ele se configura, sim. né? Às vezes a gente É não uma tem... maneira de sugar a riqueza de outros países, só que de uma forma ordenada, de uma forma legal, né? Até mesmo os processos que a gente chama de eleições ou a democracia, que às vezes a gente percebe em alguns países, o sistema, o Ocidente, ele empurra alguns candidatos, a gente vê isso, né? Ele empurra o público, o eleitorado para algumas opções onde ele acaba obtendo a principal vantagem com aquele eleito, né? Aquele presidente, ou aquele governante, ou aquele partido, né? Só que o que a gente Hum, realmente precisa ter é mais atenção das pessoas, né? O despertar das pessoas que é importante. É um debate muito complexo esse, Sim, sim, sim. porque
muitas vezes as pessoas entendem que a gente esteja pedindo, ou que eu agora, no caso, esteja defendendo um fechamento do Não, nosso sistema político. não, Ah, de forma alguma. eu não entendo dessa forma. Eu imagino que, enfim, o nosso modelo atual de democracia liberal, parlamentarista, presidencial, baseado em emendas parlamentares que são extorsões constantes exercidas pelo Congresso, tudo isso é absolutamente disfuncional para um planejamento de país. Hum. O Brasil, Existem muitos sistemas falhos. A gente está sim. falando das falhas, E olha né? só que a gente nos toma como referência para Pois julgar é, o sim, sim, sistema político iraniano, para julgar as mulheres iranianas, sim. para julgar o sistema político chinês. A nossa mídia faz isso, Uhum. né? A nossa mídia, ela pinta justamente isso que você se referiu, essa ideia de que o mundo é dividido entre as forças do mal e as forças Sim, do bem. sim, E isso se dá num campo discursivo que é o seguinte: ditaduras e democracias, sim. né? Então é assim, é o ditador não sei de qual país, é o ditador da Venezuela, é o ditador da China, é o ditador do Irã, é o ditador... Tá. Bom, isso vai criando uma antipatia nas pessoas, né? A gente pode discutir isso, mas o meu ponto central é que, olha, tendo visitado o Irã, analisando esse conflito de perto, o esforço que todos os veículos de comunicação, isso é um chamado que eu faço a todos os veículos de comunicação, pessoal, vamos tentar furar a bolha desse discurso que é enfiado na nossa goela, ao máximo, né? Eu proponho que os jornalistas mesmo se levantem e tenham essa percepção, porque são coisas inaceitáveis que são jogadas para que nós aceitemos todos os dias. Né? Essa questão a qual me referia, do sistema político brasileiro e como ele é falho, né? A gente vai pensar, olha só o que isso exige, né? Um, a gente pode se perguntar de várias formas, mas é quase pelo menos uma nova constituinte para reordenar o equilíbrio entre os poderes, né, entre o Brasil. Se a gente for pelo menos pensar, a gente pelo menos precisa de planos quinquenais aqui, né, pessoal? Sendo um país do nosso porte, a gente não pode estar atravessado de todos os lados por interesses diversos. Isso se dando em âmbitos federais, com empresas estaduais que são privatizadas, acontece isso que eu me referi das aposentadorias, né? Eu acredito, de fato, isso eu falo do ponto de vista posição política mesmo, num sistema político mais direcionado, né? Pelo menos do que você ter essa democracia liberal caótica, que é o que a gente tem. E essa percepção ela é fundamental para o Brasil não ficar para trás, né? Nesse grande bonde, nessa grande Sim, marcha da sim, história, sim. que na verdade é isso, né? A gente vê a ruína do império acontecendo e esses novos polos emergindo. Eu acho que esse é o grande é o grande lance, é a grande coisa, digamos, Sim, que está acontecendo no sim, momento. sim, com certeza. Uma última pergunta agora, chegando quase no fim também da nossa entrevista, Léo. Como é que você vê agora os desdobramentos agora desse conflito, Hum. né? Como é que você imagina? Será que novos atores na região iriam se aliar aos bastidores, né, deste conflito, ao Irã, a Israel? Como é que você vê? Será que vai ser de longo prazo, curto prazo? Será que Irã tem condições de suportar uma guerra a longo prazo, Israel? Como é que você vê isso? Existem muitas questões para serem analisadas, muitas questões para serem analisadas para a gente entender as dinâmicas desse conflito agora, né? Que é basicamente a sua pergunta. Em relação ao apoio externo, vamos começar pelo lado do Irã. O Irã tem uma grande força já própria, balística e tudo mais.
em mísseis e uma grande força terrestre. Essa não é uma guerra terrestre. Relatos aí dão conta de que aviões cargueiros chineses conseguiram chegar a Teherã, transportando não sei o que, né? Se a gente for imaginar um cenário onde o Irã ele agora precisa combater a alegada superioridade aérea de Israel sobre Teherã, a gente precisaria pensar em algo parecido como o que aconteceu no Paquistão, no conflito Paquistão e Índia, né, que é basicamente você ter os sistemas de comunicação chineses te auxiliando a bloquear tudo quanto é radar inimigo. Né? Isso que foi aconteceu no Paquistão, que deu superioridade ao Paquistão contra a Índia naquele breve conflito recente. Então, se a gente tiver um apoio chinês concretizado ao Irã, que eu imagino que não é um cenário impossível, a gente pode ter o desenvolvimento rápido de coisas desse tipo, né? Porque aí já se trata de um país que, bom, se a gente for analisar só pelo caso do Paquistão e Índia agora, a gente tem um país que está aí se provando como uma força relevante nesses conflitos entre terceiros, né? A Rússia é uma questão, né? O Irã auxiliou a Rússia com os drones. Imagino que, enfim, é um apoio histórico, um apoio de parceria estratégica que ambos os países assinaram recentemente também. E eu não sei os detalhes desse acordo, mas não me surpreenderia se ele envolvesse não algo como o acordo China-Coreia do Norte, que é uma cláusula de defesa mútua, mas pelo menos previsões de, enfim, apoio econômico militar russo ao Irã. Agora, de outro lado, você tem, claro, as forças do Ocidente que eu estava refletindo, comentando sobre isso no nosso canal ontem. Bom, tudo partindo do ponto da posição do Donald Trump, ela é sempre ambígua. E nesse caso ela é especialmente ambígua, né? Porque não dá pra gente saber se o Donald Trump ele ficou de fato pé da vida com o fato de Israel ter atacado o Irã, ou se o Donald Trump, na verdade, tinha, como a gente estava discutindo, armado todo esse jogo. Independentemente disso, eu não acho que se Israel estiver totalmente sob chamas, os Estados Unidos, os países ocidentais, vão largar a mão de Israel nesse estado. Eu acho que eles vão ir lá para dar o apoio militar, econômico. Não sei se isso significa destruir o Irã, mas pelo menos para sustentar Israel. Que é o que eles fizeram ao longo desse ano, desses 2 anos, É né? o que eles fizeram, mas eu acho que pode ter um nível de estrago maior, Sim. hoje em dia, basicamente. Sim. Né? Eu acho que pode ter um nível de tolerância ao estrago maior por conta dessa possibilidade, fazendo uma E você análise acha que o Irã está preparado para uma guerra de longo prazo? Mesmo que não conte com esses aliados, Rússia, Paquistão, China? Isso é uma questão, porque essa é uma guerra diferente, né? A gente vem se referindo a isso. Essa é uma guerra aérea. A gente sabe da capacidade de mísseis do Irã. Eles não revelam essa quantidade. Sim. Jamais revelariam essa quantidade. Se revelassem, não seria o número. Sim, essas coisas, né? Sim. Eu lembro que, você falando sobre revelação agora, o Hadizadeh, o mártir, né, um dos comandantes, do general das forças aeroespaciais do Irã, que foi martirizado nesses últimos ataques, ele fez uma declaração alguns meses atrás. Ele falou sobre aquelas cidades subterrâneas, né, que eles inauguravam a cada semana, a cada 2, 3 semanas aparecia uma cidade. Ele falou o seguinte: se a gente quiser inaugurar uma cidade a partir de hoje, revelando todas as cidades subterrâneas dentro do Irã, a gente levaria no mínimo 2 anos. Ou seja, tem mais de 700, 800 cidades. Isso que ele revelou, né? 700 cidades subterrâneas com bastante poder bélico preparado. Sim. O Irã, eu acho que se preparou para esse conflito. Sim. Agora, o Ocidente não sabe o que tá para vir, né? Pois é. O Irã... Nem o Israel sabe, né? Tá se surpreendendo a cada dia. Né? Exato. O Irã... E aí, voltando àquele ponto, né?
de certa forma, uma das promessas fundadoras, um dos pilares fundadores da República Islâmica do Irã é o pensamento do Ali Khamenei sobre a causa palestina. Sim. Porque ele fala que os verdadeiros muçulmanos, isso a gente aprendeu no seminário, não sei se eu estou voltando a esse ponto, mas ele falava que a luta pela causa palestina, a defesa da causa palestina, o apoio à causa palestina, da forma como for, dentro das capacidades de cada um, isso, segundo o que eu aprendi lá, reiterando que eu não sou dessa religião, não sou muçulmano, mas ele falava que esse é o ponto de inflexão para todos os muçulmanos, que você distingue entre quem simplesmente propaga A sua a fé, fé sim. e quem atua com base na sua fé. A República Islâmica do Irã agora está atuando com base na sua verdadeira promessa. Sim. A verdadeira promessa talvez de fato seja essa. Você acabar com esse projeto chamado Israel. Agora, a questão do atrito, isso pode se desenrolar, pode se complicar, as coisas podem ficar feias. Sim. Eu acredito que, da posição brasileira, por exemplo, o Brasil preferiria que tudo isso fosse resolvido pelas vias diplomáticas, Sim. que não tivesse, claro, condenou o ataque de Israel. Sim. Oficialmente, o Brasil condenou o ataque de Israel, mas eu acho que grande parte dos países, né, eles prefeririam esse caminho diplomático que restauraria, de certa forma, o status quo. Né? Só que agora a gente tem aí a verdadeira promessa sendo cumprida, que é o que muita gente nas ruas vinha pedindo. Sim, sim. A gente viu recentemente um protesto em São Paulo, agora, no último domingo, né? O grito comum é Palestina livre ao mar. Sim. Né? Lembrando, Léo, que a gente sempre fala, que é muito importante ressaltar isso, que o muçulmano ou qualquer religioso não é contra a fé judaica e não é contra os judeus, mas sim contra o plano, o projeto sionista que foi até usando os judeus como uma desculpa, e o judaísmo também, como uma desculpa, fez eles refém desse projeto e fundou com base nele, com base em suas alucinações de proteger, de prometer uma terra, um estado para ele. Não existe nada contra nenhum judeu, inclusive tem uma comunidade judaica que vive dentro do Irã, em vários países. Antes da fundação de Israel, os judeus viviam na Síria, no Iraque, na Tunísia, em todos os países. No entanto, o problema é o sionismo. O problema é o projeto sionista que usa os judeus também para praticar, para executar seu plano de domínio e ocupação de toda a Palestina e de toda a região. É exatamente isso, né? Um projeto destruidor para essa região, vem se mostrando isso já repetidamente. E a questão de Israel, ela é reduzida fundamentalmente agora. A questão fundamental a gente tem, basicamente o que eu falei, é uma ideologia oficial, de certa forma, por parte da República Islâmica do Irã, de que o Estado de Israel não deve existir. Israel também acredita que a República Islâmica do Irã não deve existir. Mas você sabe que Irã chegou a fazer uma proposta, né? Eles fizeram uma proposta alguns anos atrás, dentro do Conselho de Segurança, eu acho, ou nas Nações Unidas, para solucionar o problema da Palestina. Qual foi a proposta? Fazer um referendo. Se o povo palestino ter a vontade de abrir mão do seu território, então não tenha problema nenhum. Agora, essa proposta foi negada, né, em várias esferas, em vários órgãos, porque realmente o resultado estaria muito claro, né? Mas o Irã não teria nenhum problema
com Sim. o futuro Estado de Israel, desde que o povo palestino Sim. tenha o direito de exercer, né, a sua vontade e abrir mão do seu território e entregue para quem ele quiser. Essa Certo? proposta ela é parecida com muitas propostas antigas, né? Que É um você, que referendo, né, que você, eles fizeram, que eles sim, pediram, sim. existem várias formas de organização política que se pode pensar. Se pode pensar, sim, num Estado palestino abrangendo toda a região, inclusive com todas as previsões constitucionais necessárias, todo o aparato legal necessário, Sim. multiétnico, multiconfessional, pode Só dispensar. que sempre são Tem várias negadas. formas. Então, são ideias, né? São Uhum. ideias, e, enfim, a situação atual é uma situação de antagonismo total. Eu confesso que se eu fosse fazer uma previsão, eu não saberia, na verdade, ah, prever exatamente Sim. o resultado disso, mas inevitavelmente que a gente vai ter, e isso vai nessa direção, talvez, é um enfraquecimento da legitimidade de Israel como pelo menos um projeto colonial Sim. de terrorismo de Estado, que é o que pratica na região toda. Eu acho que a reputação bom, a guerra informacional em relação à faixa de Gaza foi perdida por Israel. Eu vejo dessa forma. Apesar de todo o controle midiático que eles exercem ao redor do planeta, através de conselhos editoriais na BBC e de editores enfiados aqui e ali, que tem esse papel, apesar de tudo isso, você vê que eles não conseguem transmitir mais essa mensagem de que eles são simplesmente um povo que está sendo atacado. Sim. Né? Tudo isso está sendo questionado nos seus pilares fundamentais Sim. agora. E, enfim, Israel vai ser alvo de constante e crescente pressão regional, internacional, para chegar a alguma forma de consenso. E a gente espera que, na verdade, eu espero que, na verdade, seja levado, seja obrigado a sentar na mesa de negociações. Sim. Por conta dessa operação. Esse pode ser um resultado Com concreto. certeza, com certeza. Eu acho que, assim, a imagem de Israel nos últimos 2 anos nunca esteve tão desgastada no mundo. Diz que esses dias eu estava lendo um levantamento, né, uma estatística, diz que mais de 70% dos europeus não gostam, né, ou pelo menos não tem uma simpatia, né, para com o Estado de Israel e para com o que eles estão praticando. Então ficou claro, né, Sim. nesses últimos 2 anos, o quanto esse Estado é terrorista, esse projeto é cruel, é sangrento, não vai perdoar ninguém. E eu acho que isso é uma grande. Não tem todos os órgãos internacionais condenaram, inclusive tem vários mandatos de prisão contra autoridades de alto escalão de Israel, né? Então isso é um começo, né? Esperamos que possa terminar a favor da verdade dos oprimidos, especialmente do povo palestino. Bem, chegamos aí para o fim do nosso programa. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer a propaganda de um livro muito interessante, pessoal, que foi lançada pela editora Farol, que é a vida de uma das personagens desse conflito que está acontecendo agora. As Memórias do Ayatollah Khamenei, a Cela 14. Esse livro foi publicado em português e é um livro muito interessante para a gente poder entender um pouco o contexto da vida deste grande homem, que é o líder supremo da República Islâmica do Irã. Essa edição já é comprometida, já está reservada e será presenteada para o nosso querido convidado, Poxa, eu fico muito o agradecido. Leonardo, Que presentaço. que esperamos que você faça uma boa leitura e depois Uau.
também divulgue, né, para seus amigos, para seus seguidores, Com certeza. o que você vai achar dessa leitura. É um livro maravilhoso, eu li ele, né, e eu tenho certeza que se você começar, você não vai parar até Nossa. terminá-lo. Não, eu fico muito grato. Eu adoro receber livros de presente. E esse em especial é uma coisa que, enfim, não esperava encontrar. Fico muito feliz. É Fico um muito livro que agradecido, já de foi fato. Muito traduzido obrigado. para mais de 10 idiomas Uau, e agora em que português. Está legal. disponível para quem quiser. É só acessar a loja islâmica A Ressala e terá o livro disponível e vocês podem adquirir, reservar, pedir para a editora que eles encaminham para vocês pelo correio. Muitíssimo Podemos obrigado. finalizar o programa? Quer deixar um recado, uma mensagem? Prazer muito grande poder participar pela primeira vez do Ressala, ter esse contato com você e, enfim, poder discutir essas ideias que agora estão aí agitando o mundo. Também refletir, né, que eu acho que é importante a gente parar e ter um tempo, um espaço, que eu acho que foi isso que a gente fez para refletir sobre esses acontecimentos de fato. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado a você por aceitar o nosso convite. Agradeço a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem o nosso programa. Até o próximo programa, se Deus quiser.